Olá, seja bem-vindo nesse vídeo que vamos falar sobre a linguagem como um dos problemas educacionais. Bom, o que primeiro a gente precisa entender? Que a linguagem é a primeira habilidade a ser desenvolvida no ser, né? Que ele se desenvolve tanto em outros aspectos, né? Que é da cognição, é a motora, socioafetivo. Bom, mas aqui a questão da linguagem, a gente tem que entender que a linguagem do ser ela é construída em cima da sua questão pessoal, né? A identidade dela, em relação ao seu meio social, ao grupo com quem ela convive, também de forma motora, né? Para desenvolver toda essa questão orofacial da criança, né? Tem a ver a questão da audição, da sua visão, enfim. Tem também a linguagem da criança no aspecto da sua cognição, que é a sua capacidade de pensamento, ok? Que ela precisa ser estimulada. E também tem a emocional, que tem tudo a ver com a sua relação e começa lá na sua relação com a mãe, né? Aumentando o grau, né, dessa sua relação, passando por pai, irmãos, avós, né, parentes, amigos, até chegar na relação social do ambiente escolar. Bom, é importante saber que o desenvolvimento da linguagem ela pode ser verbal e não verbal, né? E muitos consideram com fase pré-linguística e linguística. Bom, mas antes de chegar nessa questão da linguagem falada, né, que é verbal, tem todo o desenvolvimento dela no aspecto corporal. Então, quando a criança nasce, ou seja, na fase dela ainda bebê, né, então ela se comunica como? Né? Que a linguagem nada mais é do que uma maneira de se comunicar. Então, ela se comunica de forma corporal. Né? Então, pode ser por mímica, por gestos. Isso vai em torno até seus 4, 5 meses, ok? Mas com o marco de desenvolvimento, a gente põe como parâmetro 6 meses, não é mesmo? Agora, é com 6 meses que vem a fase pré-linguística, né? Quando a criança, o choro dela, os sons emitidos não são só apenas por choro, mas tem as suas expressões faciais, né? Quando está sentindo dor ou quando está com fome, né? Então, já apresenta alguns significados, ok? Então, muitas vezes dá o nome de arrulho, né? Que é os sons guturais, e a gente acha que a criança está falando as primeiras palavras, né? Mamã, papapá, enfim. Mas ainda não tem assim definida assim as palavras, né? A consciência, assim dizendo, a consciência do que ela está emitindo, os sons das palavras, ok? Das sílabas, assim dizendo, nem é palavra, são sons, de sons passa para sílabas, né? Até chegar às palavras, e assim a progressão, né? Frase, parágrafo, texto. Bom, agora é importante dizer que ela tem 4 etapas, né? Então começa pelo corporal, sua linguagem corporal, depois passando para a falada, que vai ser a pré-linguística, né? Da questão dos sons, depois para a escrita e, por último, a questão da grafia. E é importante entender que as dificuldades na linguagem podem ser por essas 4 vias. Por exemplo, a criança que ela não consegue se expressar, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas é importante dar a vez, de alguma maneira, da criança, né? Ouvir a criança, observar, interpretar o que ela quer se expressar. Quando a criança não tem ainda uma linguagem verbal bem desenvolvida, clara, né? Por algum motivo, ela tem que se expressar por outras vias, que seja por desenho ou por mímicas, né, para ajudá-la a dizer o que ela precisa, o que ela quer. Né? Então, a gente tem que, da mesma forma que a gente tem que estimular a sua linguagem verbal, a gente tem que também acolhê-la e interpretar o que ela quer dizer, porque às vezes ela não tem um vocabulário suficiente, estimulado assim, para ela expressar o que ela precisa. Então, muitas vezes você percebe a criança aqui apontando, né? Ela aponta para explicar
interpretar o desejo dela, a ação dela, ok? Porque nada mais é que a palavra, né, o desenvolvimento da linguagem para chegar ao ponto da palavra ter consciente, ser capaz de simbolizar. Então, a criança ela começa a verbalizar palavras a partir do momento que ela tenha conhecimento do que é o significado daquela palavra, ok? Bom, aí tem a questão alguns problemas, né? Ou dificuldades, né? E aí tem a questão das categorias, né? Então, o que eu vou dizer nessa questão? Pode ser, você percebe que a criança está com dificuldade de quê? Em se comunicar, né? Ou seja, ela não consegue expressar as emoções dela. Então, você percebe que a criança, ela chora muito, ou por algum motivo, né? Porque ela está muito ansiosa, ela está com medo, enfim. Então, a gente tem que ter noção que algumas características são específicas para a faixa etária dela, mas outras que já passaram e ela está ali num atraso, ok? Bom, mas é importante saber essa questão pragmática da criança, né? Dentro da sua capacidade de se comunicar, né, num contexto social, no grupo dela, né, principalmente da mesma faixa etária. Então, ela tem que primeiro entender o que ela está sentindo, verbalizando, nomeando, se está feliz, se está triste, se está assustada, se está com medo, para depois entender o outro, né? O que o meu colega quer, está sentindo, enfim, para ajudá-la nessa questão da sua linguagem, assim dizendo, pragmática, né? A sua linguagem, a sua comunicação com o outro, ok? A segunda categoria é quando a gente percebe que tem alguma dificuldade na linguagem no campo fonológico. Então, a gente procura o quê? O fono, fonoaudiólogo, profissional, especialista. Então, muitas vezes isso acontece porque a criança ela tem dificuldade, ela tem uma baixa percepção auditiva. Por isso que é importante procurar um otorrino, laringologista, dali fazer uma audiometria para interpretar se como é que está essa percepção auditiva, ok? Porque antes de falar, ter uma linguagem verbal, a criança, né, um ser, qualquer pessoa, por exemplo, que está aprendendo uma nova linguagem, uma nova língua, né, uma língua estrangeira, ela primeiro tem que ouvir, né, perceber a percepção auditiva, para depois verbalizar. Então, até mesmo para ter uma boa aprendizagem, é muito importante ter os sentidos, né? A via auditiva como a via verbal, desculpa, visual, a via visual, para depois ter a verbal, ok? Então, quando você percebe que a criança está com uma dificuldade na linguagem, no campo fonológico, porque ela não consegue produzir todos os sons. E é importante a criança adquirir todos os sons fonéticos da sua língua materna até os seus 5, 6 anos, né? Beirando a 6 anos. Mas por quê? Para quando chegar no período da alfabetização, ela ter todos os quesitos já adquiridos e evitar as dificuldades que vão ser outras demandas, né? Já de leitura, né? E escrita. Bom, e tem a questão da categoria das dificuldades da linguagem no campo semântico, né? Que tem tudo a ver com a questão do significado das palavras. Então, por isso que a gente fala, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Principalmente com criança. Então, a gente tem que saber adaptar, né? Ou seja, traduzir uma maneira, quando você vai pedir para a criança fazer algo ou explicar algo a ela, então você tem que adaptar aos conhecimentos que ela tem, ou seja, adaptar à idade dela, a linguagem, a sua linguagem à idade dela, tá? A linguagem sempre do receptor. Da mesma forma que eu estou aqui, tentando traduzir todas essas informações técnicas, tá? Para vocês, leitores, né, receptores, que aqui tem pais, tem avós, tem especialistas, tem professores, tá? Mas é importante ter uma comunicação clara, né, para todos entenderem, ok? Outra categoria de dificuldade é a questão da linguagem gramatical, mas isso é muito mais lá para frente, quando entrar no ensino fundamental, né, de forma consciente do que está sendo estimulado ali. Mas implicitamente, essas regras gramaticais já são inseridas no dia a dia, no diálogo, na comunicação, né? na linguagem verbal
da criança. Então, aí tem uma ordem de progressão que primeiro são os verbos de ação, né? Depois ela fala, em vez de falar eu, né, o pronome ela usa como se fosse na terceira pessoa, né? Nomeando. Então, no meu caso, imagina que eu tenho 2 anos, eu vou falar Érica, né, come. Então, muito assim, né? Depois eu como, é diferente, tá? Então, essa percepção do eu, né, vai ser muito mais à frente. Então, a construção da ordem, né, de uma palavra, uma frase adequada, né? Sujeito, verbo, complemento. Então, isso tudo é construído de forma inconsciente, ok? Para quando chegar no ensino fundamental, ter a capacidade de fazer a interpretação, saber o que está correto, o que está errado, o que é sintático, o que é morfológico, ok? Mas tem essas categorias que é importante saber, ok? Bom, a questão de atrasos, né? Às vezes eu escuto muito, minha criança está uma fala atrasada, né? Então, aqui eu até esqueci de colocar, mas vou colocar. Tem a diferença de aquisição, atraso na aquisição da linguagem, como dificuldades, e tem também a dissociação, ok? Então, a questão do atraso é quando existe uma defasagem no desenvolvimento do vocabulário da criança. Então, ela tem uma linguagem adequada, mas não de acordo com a idade cronológica dela, ok? Então, aí você percebe que ela precisa de mais estímulos, principalmente de leitura, né? Ouvir, é muito importante sempre estar ali conversando, qualquer ação com a criança, ao mesmo tempo estar agindo, mas também verbalizando, ok? E a dificuldade é quando a gente percebe que tenha algum distúrbio na comunicação, pode ser na fonológica, enfim. É a questão da dificuldade, de repente, de perceber, né? Que a questão são a capacidade, né, visual, perceptivo, né? Como se fala? Visual, perceptivo, viso perceptivo, acho que é isso. Bom, mas aí pode ser também questão de deficiência, né, visual. Bom, mas é porque tem algo a mais, né? Pode também deficiência auditiva, porque a partir do momento que a criança deixa de ouvir alguns fonemas, ela não vai conseguir pronunciar, entende? Então, essa questão da percepção visual é de distinguir, principalmente as letras mais próximas, né, do alfabeto, que são clássicos, o P com Q, né, B, D. Então, claro que tem, você percebe isso, é natural no início da alfabetização ter essas trocas, mas é importante entender, saber a frequência dessas trocas, né? Então, é importante saber se está ainda no processo de aquisição e no início, né? Ou está em desenvolvimento, em que meta, né, nessa sua progressão de aprendizagem, onde ela se enquadra, ok? Bom, aí aqui falando sobre a fala. Então, a fala, para evitar as dificuldades, né, de uma fala, às vezes a pessoa fala que não entendi, ou é porque a pessoa tem alguma questão, uma deficiência auditiva, ou porque a pessoa que falou, ela não articulou bem a boca, né? Os movimentos articulatórios, né, faciais. E é importante essa ginástica. Então, o que compõe para ter uma boa fala? É a articulação, é a postura da voz, se a voz, né, tem aquela questão da voz aguda, a voz grave, né, falar alto ou falar baixo, tem a questão da ressonância, é o fluxo do ar, é o momento de respirar durante a sua fala, durante a sua leitura, né? Tem a questão da fluência, né? A fluência é a velocidade, então é saber quando fazer aquela parada, uma respiração, né, mais longa, quando tiver um ponto, né, quando tem vírgula. Então, essa questão da pontuação é muito importante. O ritmo, né? Então,
Para acompanhar música é muito bom, né? Você acompanhar o ritmo, que às vezes você está ali tentando cantar acompanhar a letra de uma música e não consegue, né? Que você não consegue acompanhar o ritmo. E a questão da prosódia, que é a acentuação, né? Se a sílaba forte ou não, né? Que é a tônica, mas isso é muito perceptível, mais quando você percebe um estrangeiro falando uma outra língua, né? Então, por exemplo, no francês, é clássico entender que a acentuação sempre no final da palavra, né? Diferente do português. Mas, assim, para a gente entender, né? Evitar as dificuldades na fala, tem que ter o quê? Uma boa articulação, uma boa ressonância, uma boa voz, fluência, ritmo, tá? E a prosódia, ok? Bom, tem a questão da leitura. Então, a leitura, o que isso corresponde? Tem que ter o quê? Uma boa percepção visual, né? Para você acompanhar. Então, aí para isso tem que fazer o quê? Uma avaliação oftalma, para saber como é que está a capacidade visual da criança. Então, por exemplo, eu comecei a usar óculos da pandemia para cá, muito tempo na internet, no computador. Então, eu comecei a trocar algumas letras ou outra, opa, e aí tinha assim, é pouco, é 1 grau só. Mas é importante saber que a leitura faz parte de um processo, mas que precisa, né, da processo de aquisição da linguagem, mas que precisa de pré-requisitos. Então, a leitura ela começa primeiro pelo visual, ok? Visual, ou seja, das imagens. Depois vai associando com a escrita, né? Para a criança associar o fonema com grafema, né? Fazer essa codificação, né, dos sons. E para chegar depois à questão da escrita. Então, a escrita tem mais a questão motora, né? Grafo-motor, porque ela precisa desenvolver a coordenação motora ampla para chegar no fino, tá? Então, saber ter noção espacial, né? Onde eu escrevo, para onde eu vou, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, e a noção temporal, que tem a ver com a questão da velocidade, ok? Então, tem a pegada, a precisão, força, velocidade. Então, são vários quesitos que precisam orientar a criança para evitar as dificuldades, né, nesses campos, nessas habilidades, ok? Então, aqui eu vou colocar o link para uma autoavaliação da sua criança, tá? E eu vou dando retorno, é importante responder, que assim a gente consegue construir um plano de ação de forma individualizada, combinado? Então, aguardo o retorno, né, dessa autoavaliação e a gente continua para o próximo vídeo, tá?